Oi, gente, voltando com Kátia Responde, a nossa forma de agradecer a todos os comentários e principalmente as perguntas que são realizadas nos nossos vídeos. E o Kátia Responde foi essa maneira de interagir com vocês. Nós escolhemos as perguntas de acordo com a maior incidência em relação às dúvidas. Tá bom? Então, continuem a perguntar e nós vamos voltar a esses temas de tempos em tempos, né? De 6 em 6 meses. A gente até tem repetido os temas porque os comentários, eles continuam existindo, né? As dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Down, a suplementação em pacientes com síndrome de Down, sejam crianças ou seja adultos, porque ela sempre vai ajudar a uma mudança no pensamento e na formação dessa criança. Respondendo a Márcia Rodrigues, ela fala assim: querida doutora Kátia, sou mãe de um filho muito amado com síndrome de Down. Ele tem 15 anos e descobri há pouco que ele está com pedra na vesícula, com uma adenoide, né, o sistema linfóide aqui das vias aéreas superiores aumentadas e com uma insulina de 18. O geneticista me disse que ele está com sinusite e para eu procurar um gastro. Nunca nenhum médico me informou sobre suplementação, infelizmente. Gratidão por abordar esse assunto. Márcia, infelizmente, nós médicos na nossa faculdade de medicina, nós não temos uma carga horária sobre nutrição ou sobre o valor dos nutrientes intervindo no resultado de uma doença. Então é por isso que nós precisamos sempre fazer estudos, né, pós-graduações em alimentação, em suplementação, para que a gente entenda isso. Mas olha, nunca é tarde para começar. De acordo com o que você disse sobre o seu filho, ele está com pedra na vesícula. Vamos lembrar que a vesícula é um órgão que está acoplado ao fígado e que ela responde armazenando a bile. A bile, ela é um detergente, ela é uma substância que digere, que degrada gordura e proteína animal. Então é por isso que quando você está oferecendo muita gordura, e lembra, gente, a pior gordura que faz com que uma bile, que seria líquida, endureça, é a famosa gordura trans, né? Aquela gordura que a gente tem nos biscoitos recheadas, nos sorvetes cheios nos cremes, nos bolos também com recheios e recheios. Quer dizer, essa é uma gordura que vai empedrar a nossa vesícula, a bile da vesícula. E também acontece muito a formação de pedras biliares no fígado, só que o ultrassom não consegue ver. Então, o que isso está dizendo, Márcia? Que é para diminuir e muito os produtos de padaria, né? Esses produtos alimentícios refinados na alimentação dele. Nós temos como conduta, né, se a gente for ver a medicina ortodoxa, sempre retirar a vesícula. Mas eu, como cirurgiã plástica, já fiz cirurgia geral, eu não comungo mais só com essa orientação. Eu acho que depende muito do tamanho das pedras. Nós podemos fazer uma limpeza do fígado e vias biliares, fazer métodos, mudar a alimentação dessa criança, e isso pode se dissolver? Sim, isso pode. A adenoide dele aumentada, esse gânglio, né, tanto a amígdala como a tecido linfóide da adenoide, da região nasal, elas inflamam porque, com certeza, essa criança está sendo alimentada com laticínios, com iogurtes, com cremes à base de leite. E o leite, lembre, ele tem a gordura e ele tem as proteínas que inflamam. As amidalites, as sinusites, as pneumonias, as colites, elas são ocasionadas principalmente por proteína beta-lactoglobulina, proteína
caseína e pela proteína do glúten, que são proteínas que não são digeridas. Quando elas não são digeridas, elas se transformam em comida para fungo e elas inflamam toda essa mucosa do ânus até aqui o seio da fronte, quer dizer, tudo é muco. Então, de novo, mudar a alimentação. E a insulina de 18, que ideal seria 8 e não 18, né, o máximo de 8, é que a quantidade de carboidrato à noite está sendo em demasia. O ideal para a gente jantar seria o prato de mato, uma proteína animal e uma concha de feijão, que é rica em proteína vegetal, é rica em minerais e amorna e dá tempero a esse mato. Quer dizer, Márcia, é uma criança de 15 anos que precisa ter uma mudança comportamental nisso, na mãe, na família, na alimentação, voltar para uma alimentação saudável, né? Arroz, feijão, bife, salada, legumes e frutas e suplementar, sem dúvida nenhuma. Se as nossas crianças vieram com alguma deficiência ou com uma exacerbação de alguma formação, a gente tem hoje em dia, graças à tecnologia, essa possibilidade da suplementação. E vocês vão encontrar sempre no final dos nossos vídeos o vídeo referente à suplementação para crianças com Down. Agora, o testemunho da Lurdinha Danese é algo que vale a pena para todas nós mães que possuímos uma criança especial e sempre com esse olhar, não importa o diagnóstico que o seu filho tenha tido, mas ele pode ser modificado e pode ser abrandado, né? Porque a síndrome de Down, como hoje se chama espectro autista, os diversos transtornos de déficit de atenção, todos essas patologias que mexem com o intelecto, ele tem muito a ver com a desnutrição cerebral e a maneira como é que a gente vai lidar com essa criança do que simplesmente como estou fadado a ter um problema em casa. Não, não é bem assim. Por isso que a Lurdinha, e obrigada, querida, por estar compartilhando isso conosco, tá bom? A Lurdinha diz assim: tenho um filho de 26 anos com síndrome de Down. Até os 5 anos de idade, a alimentação dele foi vegetariana. A partir de 1 ano, introduzi peixe por causa da B12. O desenvolvimento dele é muito diferente da maioria das pessoas com Down. Já tem 13 anos de carreira como artista plástico e 10 como ator. Para ser completamente autônomo, só precisa aprender a lidar com o dinheiro. Entre aspas, né? Ele, entre parênteses, ele e a metade da população precisa aprender como lidar com dinheiro. Ele sai sozinho, sabe cozinhar e cuidar de casa. Na maioria das vezes, ele resolve os seus problemas sozinho. Sempre busquei algum profissional da saúde que entendesse a importância da nutrição, principalmente nos primeiros anos de vida. Estou muito feliz por ter contato com este vídeo. Parabenizo e agradeço a doutora Kátia por confirmar cientificamente que realmente eu estava com a razão quando optei pela alimentação vegetariana. Sim, Lurdinha, a gente sempre diz que nós vamos ter trabalho com os nossos filhos e em algum momento da nossa vida. Tomara que seja na formação dessa criança, porque uma criança, ela nasce e ela não tem o paladar dela definido, né? As papilas gustativas, ela não sabe o que é bom. Por isso que a comida de uma criança que começa a se alimentar após 6 meses, ela normalmente é quase nada de sal, não tem os temperos. Ela vai comer e sentir o sal daquela carninha que foi cozida, dos legumes, das verduras. Então, somos nós, pais e mães, que formamos o paladar dessa criança. Se logo no início a gente colocar leite de vaca, leite, né, em pó, que não seja materno, você vai alterar a formação desse paladar dessa criança para algo tudo muito doce.
Então, isso vai interferir sem dúvida nenhuma, porque os alimentos que não sejam, no caso da Lourdinha, com certeza ela ofereceu muito mais verduras, muito mais frutas, muito mais legumes, porque muitos vegetarianos também ficam nas tortas, nos bolos, nos pães. Então, não é por aí. É o caminho do meio e centrado no que realmente foi o objetivo da alimentação vegetariana. O peixe como fonte fornecedora de B12. Nós estamos fazendo o que hoje dos nossos ditos filhos normais, que nascem normais, né, e são cuidados com alimentação mais simples e acabam tendo problemas mentais e de depressão, de ansiedades por desnutrição a longo prazo. Quer dizer, Lourdinha, parabéns, 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 e vale a pena vocês lerem esses comentários, e as mães, né, nós mães sabemos como é que é a formação de um ser. Caso você já tenha feito o seu paladar erroneamente, né, acostumado ao gosto bom, mas que é ruim para o corpo, a gente sempre diz assim, os nutricionistas dizem isso: se você experimentar 11 vezes um alimento que você não goste, por exemplo, vou experimentar 11 vezes um jiló ou um quiabo, na 12ª vez você vai gostar, porque a gente constrói um paladar pela repetição e pela repetição. Então, tudo é possível, gente. Eu comecei a gostar de coentro quando eu entendi qual que é a importância do coentro como um agente quelante de metal, antiparasitas, e aí vai experimentando, que hoje eu adoro um coentro. Tá vendo? Nós podemos construir o nosso paladar em cima de inteligência e saber para que aquele alimento serve. A definição do que um diagnóstico precoce de síndrome de Down vai resultar depende sim da maneira como nós vamos encarar a alimentação dessa criança. Não dar o que uma criança gosta, o que todas as crianças comem. A criança com síndrome de Down, ela é privilegiada nesse sentido. Ela já vem com um olhar diferente, um cuidado maior. E esse cuidado maior vai refletir no futuro dessa criança. Então, gente, todos nós somos especiais. Especiais porque nós precisamos olhar com mais carinho para a formação do paladar e para os alimentos que realmente nutrem, e se não nutrirem, nós podemos acrescentar uma suplementação. Nós podemos mudar um diagnóstico de muito ruim para uma coisa muito leve, muito leve. Oi, gente, nós falamos hoje sobre a suplementação na síndrome de Down, seja em criança ou seja em adultos. Todos nós precisamos de suplementação, mas quando nós falamos em síndrome de Down, numa deficiência genética, e nós hoje conseguimos identificar qual seria o item ou os itens a serem suplementados, isso facilita muito a vida tanto da criança ou da pessoa com Down, mas principalmente a relação dela com o meio ambiente. Então, vale a pena, de novo, assistir o vídeo sobre suplementação na síndrome de Down de crianças e adultos, e no Kátia Responde a maneira como nós interagimos com vocês que tanto nos prestigiam.